Cumprimento a amada igreja na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu gostaria de estar trazendo uma palavra para os irmãos essa noite. Eu gostaria que você possa abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, e nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Amém. Glória a Deus por essa palavra abençoada. Deus te abençoou. Glória a Deus por isso. Deus já nos tem abençoado, não é? Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de estar trazendo para os irmãos, nessa noite, uma meditação sobre esse tema, assumindo a nossa identidade. Baixe sua fronte nesse momento. Paizinho querido, nessa noite nós queremos entregar nas tuas mãos todo esse trabalho desta noite, Senhor. Entregar nas tuas mãos já o louvor que foi oferecido a ti, todas as orações e tudo que se realizou até aqui nesse momento, Senhor. Toma nas tuas mãos, Senhor, a tua palavra agora, Senhor. Senhor, nós precisamos ouvir a tua voz, nós precisamos receber, ó Deus, um maná do céu nessa noite, que vem, ó Deus, saciar a nossa sede e a nossa fome, Senhor. Por isso eu te peço, Pai, vem alimentar a nossa alma neste lugar, que a tua presença, Senhor, do teu Espírito Santo, Senhor, esteja ministrando ao nosso coração neste lugar. Fala conosco e nos abençoa, já que tem sido até aqui, é o que eu te peço, e já te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, é interessante quando nós passamos por essa vida, muitas vezes nos fazendo algumas perguntas que sempre estão diante da gente. Quem eu sou? Já fez essa pergunta? Quem eu sou? Para onde eu vou? Qual vai ser o meu futuro? Eu sei que muitas dessas perguntas, elas estão sempre diante da gente. Estamos sempre nos perguntando a respeito da nossa vida. O que será de mim? O que eu estou fazendo nesse mundo? Por que Deus me colocou no Brasil, em Paulínia? Por que todas estas coisas estão acontecendo comigo? Quem sou eu? Quando a gente começa a olhar para a palavra do Senhor, nós começamos a ver que Deus está falando através da sua palavra, que Ele já nos abençoou nas regiões celestiais. Você é um abençoado. Diga para o teu irmão, você é um abençoado. Diga para ele, você é um abençoado. Deus nos tem abençoado nas regiões espirituais. Afinal, nós temos um Pai que se preocupa com a gente, um Pai que tem o desejo de alegrar o nosso coração. Nós não deixamos este mundo, irmãos,
Deixamos esse mundo para trás, deixamos esse deserto, deixamos estas realidades que vivíamos. Não, Deus não nos trouxe para a sua presença para vivermos da mesma maneira. Não, Deus quer ver você feliz. Deus quer ver você alegre. Deus quer ver você sedento na busca da sua presença, porque a razão de tudo isso é que um dia Ele teve um encontro comigo, um encontro com você. E foi através desse encontro que Ele começou a mudar a nossa história. A nossa vida já não é mais a mesma. A presença do Espírito Santo de Deus continua trabalhando no nosso coração, para que a gente possa ter o caráter de Cristo, para que a gente possa vivenciar as promessas de Deus nessa vida. Mas muitas vezes a gente olha para a nossa realidade, a gente olha para a gente, e muitas vezes a gente não se identifica com aquilo que a palavra diz. Muitos de nós crescemos com palavras de nossos pais e de nossos parentes a respeito daquilo que eu deveria ouvir. Eu deveria ouvir assim: filhão, você é uma bênção. Filhão, Deus vai te abençoar. Filhão, você vai conseguir, você vai chegar lá, Deus vai abrir as portas para você, você vai fazer uma boa faculdade, você vai ser uma boa pessoa, você vai ter um bom trabalho, Deus vai contigo nessa caminhada. Mas muitos de nós não ouvimos estas coisas. Eu sou um deles. Eu não tive pais que me elogiavam, eu não tive pais que diziam para mim: olha, você tem que fazer tal coisa, eu vou te ajudar, e você vai ter que fazer. Tudo na minha vida foi muito difícil. Tudo na minha vida foi momentos terríveis, de crescimento até a minha juventude. Em vez disso, a gente ouvia coisas parecidas com essa, né? Você não vai ser ninguém, você não vai alcançar as coisas que você sonha, você é um pobre, você é um Zé Ninguém. Quem é você? Quantos de nós já ouvimos essas coisas, irmãos? Quantos de nós que crescemos na nossa caminhada ouvindo palavras desse tipo? Quantos de nós vivenciamos estes momentos e nós começamos a crescer, crescemos como pais, como mães, crescemos como homens que trazemos dentro da gente essas palavras dentro da gente, essas palavras que um dia elas vão influenciar ou para o bem ou para o mal, dependendo de como você foi ministrado nesse crescimento. Agora, irmãos, é muito importante que a gente entenda que eu e você temos um chamado do Senhor. Nós precisamos começar a olhar para a palavra de Deus e saber que, apesar de eu não ter sido uma pessoa instruída pelos meus pais, apesar de não ser uma pessoa que foi abençoada pelos meus parentes, mas o Senhor me adotou. O Senhor me adotou e agora eu sou filho de Deus. O Senhor me pegou pelo caminho. O Senhor teve misericórdia da minha vida e me levou à presença do Pai, que através de Cristo Jesus eu começo a alcançar as promessas de Deus, uma vida vitoriosa diante dEle. Você tem um novo nascimento, você nasceu de novo, as coisas são novas. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Nós precisamos começar a entender que essa nova identificação
Essa nova identidade é para mim e para você. Nós não estamos somente nesse mundo por passagem. Não, Deus tem um propósito com você. Deus, quando olhou na sua vida, Ele olhou desde a madre da sua mãe. Ele olhou para você desde aquele momento, diz a palavra do Senhor ali em Jeremias. Deus olhou para mim, Deus olhou para você e começou a te constituir a partir dali como um filho dEle. Eu olho para a palavra do Senhor e muitas vezes fico me perguntando quantas pessoas que estão vivendo hoje, quantas pessoas que estão caminhando hoje sem essa nova identificação, vivendo ainda com o rótulo do passado, vivendo ainda com aquelas palavras que foram ministradas no passado. Você é um abençoado de Deus, você é alguém que foi levantado pela presença do Senhor. Se ao Deus te abençoou, ninguém pode te amaldiçoar, porque você é do Senhor. Aleluia. Agora, irmãos, é muito importante a gente entender que essa nova identidade, no passado, ela tinha a identificação através dos nomes. Antes do período da modernidade, propriamente na modernidade, a identidade, ela era identificado pela filiação, era identificado pela cidade onde você morava, pelo pai ou pela mãe que você tinha. Você vai ver, e muito na palavra de Deus, você olha para a palavra de Deus, você vai entender isso. Você vai olhar para a palavra de Deus e você vai ver isso falando grandiosamente. Você vai ver lá Tiago, filho de Alfeu, Tiago, filho de Zebedeu, Jesus de Nazaré. Então as pessoas eram identificadas pela filiação, não é? Às vezes pelo nome da cidade. Essa identificação era muito forte. Existia algo grande nessa identificação da identidade da pessoa. Isso não foi há muitos anos atrás. Eu ainda cheguei a pegar a respeito dos meus pais, onde as famílias tinham um sobrenome, aquele sobrenome era forte, aquele sobrenome falava da família, falava a respeito do que você representava. Agora, no período da pós-modernidade, se por um lado, na modernidade ou antes da modernidade, as coisas aconteciam com fatores exteriores, a partir da pós-modernidade, que é o tempo em que a gente está vivendo, estes elementos começaram a mudar. Já não são mais os elementos de fora, de família, de nome, de sobrenome. Começou o quê? As pessoas olharem para dentro. Você tem que ser protagonista da sua história. Olha o que a mídia fala. Você tem que olhar dentro de você e descobrir quem você é. Você vai encontrar dentro de você aquilo que você quer ser. Então, o período da pós-modernidade, ele começa a tirar os fatores exteriores e começa a colocar os fatores interiores. Mas, irmão, mas aí a gente começa a olhar para a palavra. A gente começa a tentar entender o que Jesus está querendo dizer a respeito disso. Abre comigo em João capítulo 10, verso 3. João capítulo 10, verso 2 e 3, Evangelho de João. Nós vemos aqui: aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas
ouvem a sua voz, ele chama pelo nome e as suas próprias ovelhas as conduz para fora. Se por um lado, antes do período moderno ou do período da modernidade, os fatores que influenciavam a identidade eram os fatores externos, na pós-modernidade, que é o tempo em que nós estamos vivendo, onde que a mídia bate pesado a respeito daquilo que você tem que ser, quando você tem que olhar para dentro de você. Por outro lado, Jesus ele chega e fala assim: olha, as ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Se por um lado a gente vê que a identidade em que nós precisamos nos identificar é a identidade do que Cristo está falando. Não são os fatores exteriores nem os fatores interiores que é a razão da nossa identidade. A nossa identidade está em Cristo, e é Cristo quem conduz você, é Cristo que vai dizer quem é que você vai ser nessa vida, é Cristo que vai abrir as portas, que vai te levar aos pastos verdejantes, é Cristo que vai fazer a obra do Senhor na tua vida, é Ele que vai tão somente te levar a ser bem sucedido nessa vida, porque é por Ele e para Ele que são todas as coisas na minha vida. Aleluia! Interessante que Jesus ele usa a figura de uma ovelha. Ele poderia ter usado uma outra figura para comparar o servo do Senhor, mas ele usou a figura de uma ovelha. Por quê? Porque a ovelha é um animal indefeso. A ovelha, ela é um animal que não consegue fazer as coisas sozinho. Obrigado, varão. A ovelha é um animal que não tem condições de se defender, nem de se alimentar. Ela precisa do seu pastor, que cuida dela. Interessante. A figura que Jesus coloca para dizer, para representar a minha e a sua vida. Por que ele disse essas coisas? Por que ovelha? Porque ele está nos ensinando que nós precisamos viver na dependência dele. Nós precisamos viver a cada dia, depender do Senhor. Ele está nos mostrando que a nossa vida não é regida pelos fatores exteriores, nem por aquilo que a mídia fala para você que você tem que ser, que você tem que descobrir, que você tem que ser protagonista da sua história. Não. É Cristo quem vai abrir as portas para a sua vida. É Cristo quem vai mover os céus em direção a você. É Ele que vai ter uma proposta de trabalho na sua família, na sua casa. É Ele que vai realizar todas as escolhas que Ele tem para mim e para a sua vida. Você tem uma nova identidade. Mas essa nova identidade está sendo deturpada. Está sendo erroneamente ministrada a esse mundo. Por isso tem muita gente fracassada. Por isso tem muita gente hoje, irmãos, se suicidando, perdendo a vida, porque ainda não entendeu que você faz parte de um projeto. Eu e você temos um chamado. E quando eu falo com isso, eu falo às vezes para até cristãos. Porque os cristãos relutam em entender o projeto que Deus tem sobre a nossa vida. Muitas vezes nós queremos estarmos apegados à nossa vontade, à nossa força, à nossa alegria. Queremos fazer as coisas do nosso jeito, da nossa forma de pensar. Muitas vezes vivemos uma vida contraditória. Eu amo a Deus, pastor.
fala mal do filho da irmã, eu quero ver onde é que vai. Ou do teu filho. Deixa alguém falar mal do teu filho, eu quero ver o amor de Deus em você. Você que está namorando com a namorada, está lá no carro, né? Deixa ele te dar um aperto assim, um pouquinho mais ajustado, para ver onde é que está o amor de Deus aí. Nós vivemos uma vida de contradição. C.S. Lewis, um grande homem de Deus que escreveu livros maravilhosos, ele fala em seu livro Cristianismo Puro e Simples, ele diz assim, que o orgulho por natureza é competitivo. Por quê? Porque ninguém se orgulha por ser rico, bonito e inteligente. Ele se orgulha porque ele quer ser mais bonito que o outro. Ele se orgulha porque ele quer ser mais rico que o outro. Ele se orgulha porque ele quer ser mais inteligente que o outro. Essas são as pessoas do mundo. Exatamente isso. Ninguém fica contente pelo fato de ser uma pessoa bem-sucedida. Não, ela quer ser mais que alguém. Ela quer se levantar sobre alguém. Ela quer mostrar que ela é mais poderosa que alguém. Irmãos, tira esse orgulho do coração. Você é alguém que Deus elegeu. Você é alguém separado para o Senhor. Você é alguém que o Senhor está trabalhando. E nós precisamos entender que nós estamos nessa vida por um propósito do Senhor. Ele te elegeu antes da fundação do mundo para você ser bênção. Quando Deus chama Abraão, Abraão, sê tu uma bênção. Eu te abençoarei, eu abençoarei aqueles a qual te abençoarem. Nós nascemos para abençoar. Nós nascemos para influenciar a igreja. Nós nascemos para trazer sobre as pessoas que estão diante da gente algo diferente através da minha vida. Já não sou mais eu, mas Cristo vive na minha vida. Não sou mais eu, mas a presença do Senhor é que começa a falar através daquilo que eu sou. Glória a Deus por isso. Mas muitas vezes nós somos levados pelos conceitos desse mundo, somos levados por aquilo que o mundo tenta colocar diante da gente, não é? Tenta fazer de você um vencedor através dos propósitos, dos ganhos que esse mundo oferece. Não vai ser desse jeito. Vai ser através da presença do Senhor. Porque há um tempo para todas as coisas debaixo da terra, para mim e para você. E quando esse tempo chega, você é exaltado pelo Senhor. Quando esse tempo chega, Deus vai alegrar o teu coração. Quando esse tempo chega, Deus começa a abrir as portas, porque Ele quer te mostrar que não foi pela tua sabedoria, pelos teus diplomas, não, mas foi porque o Pai te ama, porque o Pai tem prazer em ver você feliz. Aleluia, glória a Deus por isso. Irmãos, é muito importante a gente entender que nestas crises em que nós vivemos, essas crises existenciais dentro da gente, elas influenciam nas pessoas que estão perto da gente. E nós muitas vezes não conseguimos nos identificar com aquilo que a gente está vivendo. A gente olha para a gente e fala, mas eu não sou nada. Quem sou eu? Não é? Eu não sei para que eu nasci. Eu já vi gente falar isso. Eu não sei por que eu nasci. Minha vida só tem infortúnio. A minha vida só tem tristeza, só tem fracasso. Eu não sei por que eu nasci. Isso é conversa do diabo. Isso é conversa de Satanás. Deus te elegeu antes da fundação do mundo. Deus te escolheu. Deus te capacitou. Deus te abençoou. Você não é qualquer pessoa, não. Você é alguém diferente nessa terra.
Nós estamos nesse mundo, mas já não somos mais desse mundo. Agora, como é que, se a gente já não é mais desse mundo, como é que a gente pode viver e esse mundo agradar a você? Nós não vamos agradar o mundo, irmãos, se nós estamos no campo do inimigo, se esse Satanás reina nessa terra. Você acha que ele vai te dar de bandeja todas as coisas? Você acha que ele vai abrir todas as portas para você ser feliz do jeito que você quer? É luta, é batalha. Esse reino é dele. Mas Deus colocou o reino de Deus no meio desse reino do inferno. Você representa o governo de Deus. Você representa alguém que foi levantado pelo Senhor nessa terra. E você não pode fechar a tua boca. Você não pode fechar os teus braços. Simplesmente aceitar que o mundo está em crise. O mundo pode estar em crise, mas nós estamos em Cristo Jesus. Aleluia. Você é um representante do reino de Deus nessa terra. Do governo dele. E você é um eleito dele, para fazer as obras que ele colocou para nós. Muitas vezes a gente está olhando para a nossa vida e vendo, pastor, meu Deus, eu não sei o que acontece, que os fracassos são tão grandes. As adversidades muitas vezes elas têm batido na nossa casa, no nosso coração. Eu preciso vencer isso. Você acha que Jesus não passou por isso? Abra comigo em Lucas capítulo 4. Evangelho de Lucas. Volta um pouquinho. Lucas capítulo 4 fala da tentação de Jesus. Eu não vou falar sobre ela, só um breve comentário. Jesus foi tentado pelo inimigo aqui. O Espírito levou Jesus ao deserto e ali o diabo apareceu e começou a oferecer coisas para Jesus para que ele fizesse. Mas Jesus, ele disse, está escrito na tua palavra. Jesus resistiu às investidas de Satanás. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Ele sai daquele lugar vencedor. Jesus sai fortalecido daquele deserto. Aí diz a palavra aqui no verso 14, Lucas 4:14. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para Galileia, e sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, tendo glorificado a todos. Jesus sai dali explodindo de alegria. Jesus sai dali dizendo, o ministério agora vai fluir, vai crescer, as coisas vão acontecer. Mas de repente ele entra em Nazaré. Indo para Nazaré, verso 16, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, e segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. E tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente, e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então Jesus passou a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntavam, não é este o filho de José? Olha só o que aquelas pessoas começaram a enxergar em Cristo. Ele chega em Nazaré. Nos outros evangelhos, irmãos, diz assim, esse não é filho da Maria? E os seus irmãos não são esses, esses e esses? Este não é o filho de José? Irmãos, que coisa interessante. Porque quando a gente olha para esta palavra,
Irmãos, nós vemos que muitas vezes a nossa vida acontece as mesmas coisas. Quantas vezes, em vez das pessoas trazerem palavras boas para a nossa vida, elas vêm e nos recriminam com palavras e ofensas daquilo que nós deveríamos ser, mas não somos achados pelas pessoas. As pessoas muitas vezes olham para você e falam: mas quem é você? Eu sou um abençoado de Deus. Eu fui levantado pelo Senhor. Você não é filho de José, você é filho de Deus. Você é filho do Senhor. Sabe, irmãos, quando não conseguimos definir aquilo que nós somos, nós temos problema na nossa vida. Você precisa começar a assumir a sua nova identidade. Não importa o que as pessoas falam de você, o que importa é o que Deus pensa a teu respeito. Nós precisamos começar a tirar essas coisas dentro da gente. A gente está muito preocupado com o que os outros estão falando. Você tem que se preocupar com aquilo que Deus pensa de você. Você tem que começar a se preocupar e começar a ver aquilo que Deus fala de você. E o que Deus fala de você: você é a menina dos meus olhos, debaixo das minhas asas eu te dou segurança. Aleluia! São essas coisas que nós precisamos pegar para a nossa vida, e não aquilo que vivem falando, aquilo que vivem dizendo a teu respeito. A pergunta para nós é: quantas dessas afirmações elas têm te paralisado? Quando alguém fala alguma coisa, você acaba sendo influenciado por essa palavra. Deixa eu dizer uma coisa para você: todo grande homem chamado por Deus vai ter que lidar com a rejeição. Guarda bem isso na tua mente, no teu coração. Todo grande homem e toda grande mulher de Deus vai ter que lidar com a rejeição. Interessante que quando Deus chama, quem é que Deus chamou? Deus chamou Moisés. Moisés, você agora vai libertar o meu povo no Egito. Sabe o que Moisés falou? Quem sou eu, Senhor? Eu não sei nem falar, eu sou gago. Como é que eu vou chegar lá e falar para Faraó? Eu não tenho capacidade, eu sou um homem de língua pesada. Quem sou eu, Senhor? Deus falou: eu serei contigo, Moisés. Irmãos, Deus não chama os capacitados, Deus capacita os escolhidos. Olha Gideão. Gideão, vai nessa tua força. Quem? Eu, Senhor? Eu sou o menor da minha casa, dos meus pais. Vai nessa tua força, Gideão. Nem Gideão tinha sentido aquilo que Deus estava fazendo na vida dele. Muitas vezes isso acontece comigo, isso acontece com você. Você tem que parar de mimimi, irmão. Você tem que parar de ficar dando desculpa para Deus, desculpa para as coisas que estão do lado de você. Você tem que começar a entender que você nasceu de novo, você tem uma identidade em Cristo. Você é alguém que o Senhor te levantou, Deus te constituiu para ser bênção nessa terra. Vai na força do Senhor. Não espere força de homem. Não espere pessoas te bater nas costas e dizer: varão, você é grande homem, você é uma grande mulher de Deus. Não espere isso. Espere de Deus. Espere do Senhor na sua vida, porque é Ele que tem te trazido até aqui. Não foi na força do homem, não foi nos amigos, mas é Deus que tem te segurado, é Deus que tem te levado à frente da tua vida. Tira a murmuração do coração.
A minha vida está assim, pastor. A minha vida... Irmão, você já é abençoado pelo Senhor. Lembra de Paulo? Fazendo a obra de Deus. Lembra? E olha o grande apóstolo Paulo. Ele tinha uma enfermidade. Deus, eu estou fazendo a tua obra. Deus, cura essa para mim, vai Deus. Deus olhou para ele e falou: Paulo, a minha graça te basta. Você já recebeu mais do que você pensa. Às vezes a gente quer tudo, né? Deus, vem Deus, né? Deus vem aqui, né? Não é a gente adorar a Deus, não, é Deus, não é eu servir a Deus, né? Mas Deus tem que me servir, não é assim? Deus tem que me servir, Deus tem que abrir a porta, senão não vou na casa de Deus. Deus tem que fazer isso, senão não vou na presença do Senhor. Não venho no aniversário de Deus, se Deus não pôr uma obra nessa semana na minha casa. Irmão, para com isso. Para com essa obra. Você é servo. Você é ungido do Senhor. Você já é um abençoado de Deus. Você poderia estar perdido nesse mundo. Você poderia estar abandonado nesse mundo. Você poderia estar passando grandes tribulações nesse mundo. Mas Deus teve misericórdia de você. E são as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã sobre a nossa vida. Glória a Deus. Rompe nessa noite com essa história do que você poderia ser. Você já é. Rompe com isso nessa noite. Rompe com essas palavras. Irmãos, Deus tem coisas lindas para fazer para você, para a minha vida. O que está faltando para a gente é paciência. Nós precisamos esperar o tempo de Deus. As coisas acontecem na hora do Senhor, não é na minha hora. A gente nunca olha para aquilo que está acontecendo. A gente já acha um culpado, não é assim? Por que Deus não veio? Por que Ele não abriu a porta? Por que Ele não fez? Será que Deus não está esperando a gente tomar uma atitude? Será que Deus não está esperando a gente mostrar para Ele quem verdadeiramente eu sou? Não aquele homem do passado que vivia correndo atrás das bênçãos. Não. Você não precisa correr atrás da bênção. As bênçãos vão correr atrás de você. Quando a gente está no projeto certo. Quando a gente está no caminho certo. Como diz aquela ilustração, não é? O homem correndo atrás das borboletas, né? Deixa eu trazer as borboletas para dentro de mim. Irmão, você não precisa correr atrás das borboletas. Prepara o teu jardim. Elas vão vir. Elas vão chegar. Então o problema é o nosso jardim. Ele tem que estar florido. Ele tem que estar bonito. Ele tem que estar preparado. Para que Deus mande as chuvas. Para que Deus alegre o teu coração. Amém, irmãos? Tu nasceu de novo. Diga para o teu irmão que está ao seu lado: tu nasceu de novo. Tu é nova criatura. Para de ouvir os pensamentos ruins perto de você. Para de ouvir o que falam de você.
Ouça o que Deus pensa de você. Você vai viver melhor. Você vai ter uma caminhada melhor. Alegra o teu coração. Você é do Senhor. O céu se aproxima. O que são aqui 30, 40, 50 anos a mais para vivermos aqui diante de uma eternidade que tem pela frente? Não é nada. A nossa hora vai chegar. Esteja preparado para Deus, que com certeza Ele vai chegar lá e vai dizer: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, eu te coloco no muito. Servo bom e fiel. Amém. Recebe essa palavra na tua vida nessa noite. Eu quero orar.